Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia. A gente está aqui hoje para mais um vídeo aí da nossa leitura compartilhada da Divina Comédia. Antes de mais nada, quero pedir desculpa pelo atraso do nosso vídeo. Era para ter saído ontem, segunda-feira, mas eu tive um dia bastante cheio de coisas, não tive tempo de gravar o vídeo, mas com um diazinho de atraso, espero que vocês me perdoem. Estamos aqui para conversar sobre nossa maravilhosa leitura da Divina Comédia. Então, esse aqui vai ser nosso segundo vídeo de comentários. O primeiro vídeo foi de introdução, o segundo eu chamei de vídeo introdução, né? Aí o vídeo 01 foi o que nós fizemos da última vez, comentando a primeira parte do cronograma. E esse aqui é o vídeo número 02, né? Da segunda meta do nosso cronograma. Para quem tá aparecendo aqui agora, a gente tem uma playlist aqui, Divina Comédia. Nós estamos fazendo a leitura compartilhada. No vídeo de introdução eu explico direitinho como é que tá funcionando essa leitura. E a nossa meta de hoje, pra gente bater papo hoje, pra gente conversar, foi... Peraí, vamos olhar aqui. Do canto 22 do Inferno até o canto 11 do Purgatório. É sobre esse trecho aí que a gente vai estar conversando hoje. Nós já estamos praticamente aqui na metade da nossa leitura, né? Praticamente na metade da nossa leitura. Tem sido uma jornada muito bacana, muito interessante, tem sido uma viagem muito bacana. Para quem não sabe, mais uma vez eu vou falar que eu tô lendo em duas edições. Eu tô lendo nessa edição aqui da Martim Claria e estou usando também essa edição aqui da Editora 34, a edição de bolso deles da Divina Comédia. Todas muito boas, edições comentadas. Eu estou lendo nas duas, uma está complementando a outra. E eu estou gostando muito de observar como é que ele faz os versos em uma, como é que o tradutor trabalhou a outra. Mas todas duas são muito boas, eu estou gostando bastante. Então vamos lá, pessoal. Então, na última meta, a gente parou lá no 8º círculo do Inferno, né? A gente parou lá na 5ª vala. São 10 valas, né? Lá no Inferno são 10 valas, Patrícia. Vamos só nos certificarmos aqui. A gente vai até, deixa eu ver aqui. É isso aí. Não, peraí. Vou voltar aqui. Oitavo, sexta, sétima, oitava, não, isso mesmo. São 10 valas. Então, a gente já tinha visto muita coisa nessas valas. Eu fiz aqui o meu esqueminha, já mostrei pra vocês no último vídeo. Eu sou uma pessoa muito visual, já falei pra vocês, então eu gosto de fazer. Então eu continuei completando. A gente parou aqui no 8º ciclo. Aqui eu fiz assim essa bolinha, porque são valas, né? Elas vão sendo uma espiral e elas vão descendo. E aí em cada vala tem uma ponte de uma pra outra. E aqui é o pessoal fraudulento nesse 8º círculo. E, gente, eu não sabia que tinha tanta forma de ser fraudulento. Graças a Deus eu não sabia que tinha. Como tem formas diferentes de você lesar, né, o seu próximo. Eu tô muito impressionada com isso. E eu tô muito impressionada também com a criatividade do Dante, com as punições, né, como elas são cruéis, mas também elas vão exatamente ao ponto daquele pecado, né? Isso está sendo uma coisa muito interessante de observar, né? E aí, essa parte agora que a gente entra da quinta vala indo para a sexta, tem um trecho que eu achei muito engraçado, né? Porque aí nessas valas você tem os demônios, os supervisores de punição, né? Dando lá as cutucadas, maltratando. E aí um demônio informa para eles, pro Virgílio e pro Dante, que a ponte para a próxima vala caiu, não existe mais, mas que existe uma outra ponte. E aí o Virgílio pergunta, como é que a gente faz? Não, sozinho vocês não vão, eu vou mandar aqui uns demônios meus aqui, meus funcionários, para acompanhar vocês. E aí ele manda 10 diabos, né?
Virgílio e Dante não gostam muito dessa história, mas tudo bem, eles precisam seguir em frente na viagem. Vambora. Dante sempre confiando no Virgílio como se fosse um pai para ele, né? Um protetor, um pai, um guia, um mestre, como eles chamam o tempo inteiro, né? E aí eles vão passando. Mas é uma coisa muito engraçada, que aí eles estão caminhando lá para a próxima vala, para a sexta vala, e os diabos começam a brigar. Acontece lá uma quizumba lá, eles começam a brigar entre si. E aí, nessa confusão, o Dante e o Virgílio aproveitam para dar no pé, para continuar caminho sem eles, né? E aí, gente, assim como foi até agora no inferno, vai continuar acontecendo, vira e mexe, eles cruzam com alguém que é conhecido ou com alguém que é famoso, ou eles param para conversar com alguém, o Dante pede para parar para conversar com alguém. E nessas idas e vindas aí, eles já acabaram descobrindo que, na verdade, não existe outra ponte, não existe segunda ponte. O diabo estava mentindo como um bom pai da mentira que ele é, né? Ele estava mentindo pro Virgílio e pro Dante, não existe outra ponte. Mas o pessoal falou assim, olha, as ruínas, dá para atravessar pelas ruínas da ponte. Você sobe, né? Escala as ruínas e depois você desce do outro lado, por cima das ruínas mesmo. E aí lá foi o Dante e o Virgílio. E aí Dante fala que é uma baita uma subida, que ele estava exausto, que ele já não aguentava mais subir, né? E ele reclama. Mas aí eles chegam lá na sexta vala, né? E aí a sexta vala lá do oitavo círculo é a vala dos hipócritas, né? Dos hipócritas. E esses hipócritas aí, como pena, eles usam capas de chumbo, né? E essas capas de chumbo eles têm que ficar andando, carregando esse peso. E essas capas de chumbo eles têm que andar e entrar dentro de tipo uma fornalha, né? Essa é a pena deles. Eles estão o tempo inteiro andando com essa capa e entrando dentro da fornalha. E aí nessa etapa aí, deixa eu botar aqui o livro que toda hora eu tenho que virar a página. Nessa etapa aí vai estar o Caifás, né? Caifás, sacerdote lá de Jesus, que, né, hipócrita, ai não, vocês não querem empurrar a decisão para os outros, e acabaram crucificando Jesus, né? Porque ele se omitiu de tomar uma decisão, foi empurrando pelos outros e acabou que Jesus foi crucificado. E é exatamente por isso, Satanás, o Caifás está deitado no chão, de braços abertos, como se estivesse sendo crucificado. E Virgílio fica muito espantado com isso, porque Virgílio não chegou a conhecer a era cristã, né? Então ele nunca tinha visto alguém ser crucificado. E ele se espanta, ele assusta ele para ver o Caifás lá crucificado, né? E uma coisa interessante que tem aqui nos comentários, acho que é da Martin Claret, que essa ideia da capa de chumbo não foi invenção, não saiu da cabeça do Dante, não. Isso aí, o tal do rei lá, que era uma peste, pelo que eu já percebi aqui, lendo a Divina Comédia, o tal do Frederico II, aqueles que lesavam a pátria, né? Aqueles que, né? Os inimigos dele, a penalidade que ele dava era essa, eles tinham que vestir a capa de chumbo e entrar numa fornalha. Então Dante não criou essa aí ele não criou não, essa aí já existia, essa pena aí. E aí eles vão para a sétima vala, que é a dos ladrões. E, gente, acho que essa sétima vala me impressionou bastante, até lendo assim os versos, foi o que me impressionou bastante, que a penalidade dele, existem serpentes picando os danados, né, as almas que estão lá nessa vala, serpentes picando, e essas pessoas, elas se transformam, acho que numa serpente, né, vai se desfigurando, se transformando, até que elas fazem aquela transformação, viram tipo um monstro, né? E aí elas de repente explodem, né? Se tornam cinzas e renascem de novo como almas para ser picados de novo, para se transformar de novo. É a coisa mais horrível do mundo, né? Continua assim, maravilhada com a imaginação do Dante para essas penas, né? Aí na oitava vala a gente tem os conselheiros de fraude, né?
esses conselheiros de fraude, eles vão encontrar aí de importante o Ulisses e o Diomedes, lá da Ilíada, né? Eles dois aí, Ulisses é aquele que fez né, a viagem depois da Guerra de Troia, né? E aí a gente tem a Odisseia. E o pessoal aí dessa vala aí, eles estão presos em chamas e andando continuamente. Essas chamas não saem deles, eles estão queimando o tempo todo, né? Aí vamos para a nona vala. Na nona vala a gente vai ter os causadores de discórdia, escândalos e cismas religiosas. O que é cismas religiosas? Como seria essa? Eu não era familiarizada com essa palavra cisma. É tipo dissensão religiosa, né? Você dividir uma organização ou uma certa denominação religiosa, fazer uma separação, né? Criar uma outra, fazer separação. E aí, nessa nona vala aí dos causadores de discórdia, a gente vai ter nada mais nada menos que Maomé, né? Porque ele era um cristão e aí ele criou uma dissensão, né? Uma cisma, e acabou criando o islamismo, né? Se eu não me engano, se eu não estou errada, é isso, né? Aí criou esse cisma muçulmano, né? E aí, o que acontece com o pessoal dessa vala aqui? Como é que eles são punidos? Eles são estraçalhados, eles têm que andar em círculo, e cada vez que eles passam pelo diabo, o diabo pega uma espada e manda ver em cima deles, e desfigura, estraçalha eles. Aí eles vão se recompondo, até quando eles estão recompostos, eles passam de novo pelo diabo e são estraçalhados de novo, né? Quem mais que tem nessa vala? Um famoso aí que é o tal do Frei Doutino, né? E um tal de Mocia de Lambert, né? Então, se vocês estão lendo aí, vocês leram nos comentários de vocês essa galera, eu não vou ficar aqui explicando aí quem é. Na décima vala, a última aí do oitavo círculo, a gente tem os falsificadores. E esses falsificadores estão com o corpo coberto de sarna. E eles quase não conseguem se mover, né? Então, quando eles chegam nessa vala aí, o Dante tá meio chateado, tá meio estressado, e aí o Virgílio, pô, mas por que? Você tá lerdando aí, não anda, a gente não tem que progredir, a gente tem que ir em frente. E dá meio que uma bronca no Dante. O Dante fala, não, porque na última vala você ficou me apressando, e tinha alguém que eu conhecia, tinha um parente meu lá naquela vala, que era o Gere del Belo. E porque o Virgílio ficou apressando o Dante, ele não conseguiu falar, e ele tava chateado por causa disso. Aí o Virgílio entra meio assim num complexo de culpa, né? Porque ele ficou acelerando aí o Dante. E aí nessa décima vala ele chama uns caras que eram falsificadores de metal, né? Trabalhavam acho que com alquimia, né? Pegava metal para transformava em ouro, essas coisas assim. Ah, então tá, não, vamos parar aqui agora, vamos conversar com esses. Aí troca uma ideia com esses falsificadores aí, então... E né, ele ficou meio com remorso aí dele ter acelerado o Dante aí na outra etapa. E o que acontece aí? As sarnas, né? Eu já falei das sarnas. E aí a gente chega ao final do oitavo círculo, né? Do oitavo círculo aí na décima vala. E aí, quando eles chegam no final, o Dante olha assim, acha que parece que vê umas torres. Aí o Virgílio não fala, não são torres, são gigantes. Né? E tem 3 gigantes, o Nemrod, o Efialte e o Anteu. E aí o Virgílio vai pedir para esse último aí, pro Anteu, para colocar eles no fundo do inferno. Porque aí, gente, é o último círculo, é o círculozinho aqui do final, o nono, né? É o último círculo, embaixo dele aqui tá o nosso diabinho aqui, o Lúcifer. Então eles vão para o próximo círculo, e aí o Anteu leva eles para o próximo círculo, que é o círculo dos traidores. Aqui nesse círculo dos traidores, a gente tem... Ah, só deixa eu voltar aqui só um minutinho. Uma curiosidade interessante que eu achei um desses comentários aí. Essas voltas aqui, essas valas aqui do oitavo círculo, se você computar aí a distância, né? Quanto é que dá aí essa distância aí de vala, se você for circulando da primeira até a décima, dá 22 milhas
Cara, coisa pra caramba. Bom, então chegamos aqui no nono círculo. Deixa eu ver aqui. É os gigantes, né? Os gigantes são aqui os porteiros desse nono círculo. E é o círculo dos traidores. E o que a gente vai ter aqui? É engraçado que aqui agora a gente vai para um lado totalmente oposto. Se desde o limbo até aqui o oitavo círculo a gente estava trabalhando com chama, com fogo, aqui a gente vai trabalhar com gelo, né? Aqui no nono círculo vai ter o lago Cochino, que é o último lago aqui do nosso inferno. Esse cochino, ele vai estar congelado, vai formar um lago congelado. E aí as pessoas vão estar ali dentro, presas nesse lago congelado, né? E tem 4 giros esse lago congelado, né? Então no primeiro e no segundo giro, as pessoas estão presas até o pescoço. Só fica o pescoço para fora do lago, né? E aí, no primeiro giro e no segundo giro. O primeiro giro são os traidores de parentes e o segundo giro são os traidores da pátria, os traidores políticos. E aí, além de eles estarem no lago congelado, por exemplo, a parte está para fora, a orelha, tem gente que perde a orelha, porque a orelha congela e cai, né? Coisa bem legal, né? E aí, qual é a ideia do gelo, né? Nas explicações aqui dos comentários, a ideia eles colocaram o seguinte, que o gelo, ele simboliza o ódio no coração dos traidores, o gelo petrifica os danados. O pecado mais grave faz o homem perder sua humanidade, tornando-se uma pedra humana, né? Pessoa que é tão ruim, é capaz de cometer pecados tão ruins que ela não tem mais coração, não tem mais sentimento, o coração dela está congelado, né? Então, diz que a simbologia por trás do gelo seria essa, né? E aí, né, uma curiosidade aí desse círculo, do segundo giro, tem um cara congelado perto do outro e mordendo a cabeça do outro, tipo que comendo a cabeça do outro. E aí o nome dele é Rei Tideu, é o rei Tideu, que é um rei que é um dos 7 reis que lutou uma batalha grande em Tebas. Eu não tenho familiaridade com essa batalha, mas, gente, desculpa o barulho, mas são as obras aqui do lado, eu não tenho como fugir delas, tá? Esse rei Tideu, ele morreu numa batalha, ele foi morto, e aí na hora que ele foi ferido fatalmente, ele ainda conseguiu atirar, né, não sei que arma ele estava usando, conseguiu ainda matar o inimigo dele. E aí, antes dele, né, bater as botas, ele pediu para os soldados dele para cortar a cabeça do inimigo dele que tinha morrido, que tinha matado ele, e trazer, e mordeu a cabeça do inimigo, né? E é ele que está aqui nesse lago mordendo a cabeça do inimigo dele, né? E aí, né, nesse momento aí, a gente vai ouvir também uma história que o Dante se comoveu, né? Que é de um conde que, bom, não era santo, né? Se ele estava aí nesse círculo é porque coisa boa ele não era, né? Mas é um tal de conde Ugolino. Esse conde Ugolino... Ah, não, desculpa. Esse conde aí a gente já está no terceiro giro, né? O terceiro giro são os traidores dos seus hóspedes. Você convida alguém para ir na sua casa e acaba com aquela pessoa, né? E tem uma coisa muito legal. Eu já vou voltar no conde Ugolino, tá, gente? E tem uma coisa muito legal, né? Legal. Eu fiquei muito impressionada com a criatividade do Dante aqui nessa penalidade. As pessoas, assim como no primeiro e no segundo giro, as pessoas do terceiro giro, elas também estão congeladas, só que com a cabeça para cima. O que acontece? Quando elas estão ali sofrendo, chorando, né? Só que como a cabeça para cima e ele está tudo congelado, a lágrima congela e bloqueia o canal lacrimal e a pessoa não consegue nem chorar. Falei, gente, nossa senhora, né? Que requinte de punição, né? Que requinte. E aí, sim, o Ugolino, aqui, né, Patrícia? Aqui o conde Ugolino, ele morreu, ele também não era fluxo, mas ele morreu, ele conta que ele foi convidado para comer, né, para jantar na casa de um conhecido político que ele tinha traído e tudo, mas assim, o
cara foi e traiu a ele, o cara convidou ele para jantar, e após o jantar, ele trancou ele, os 2 filhos dele e os 2 netos dele na torre e deixou eles lá até eles morrerem de fome. E aí os versos, né, aqui do poema, eles vão destrinchando tudo que aconteceu. Primeiro ele viu morrer o filho, que o netinho implorou por comida e que não sei o que os filhos dele chegaram para ele e falaram: não, pai, come a gente para o senhor poder sobreviver, entendeu? E sabe, é uma coisa muito triste. E o Dante também ficou bastante comovido com essa história aí, né? Nesse terceiro giro também, ele descobriu o seguinte, que tinha um tal de Frei Alberico, que o Dante se espantou de ver ele lá. Ele falou assim: ué, mas você tá vivo, você não morreu ainda. Ele fala assim: o meu corpo está vivo, mas é um demônio que está no meu corpo. A minha alma, pelo que eu fiz, está sendo penalizada. Então, quando a gente está nesse giro aqui de trair seus próprios hóspedes, sua alma é tirada do seu corpo, um demônio toma conta do seu corpo, continua na terra vivendo, mas a alma já começa a ser punida. O negócio ficou feio, né, gente? E aí vai para o 4º giro do novo círculo, que aí é onde está o nosso, né, protagonista aqui desse círculo, que é o Lúcifer, né? E aí, gente, deixa eu alcançar aqui, ó, esse livro aqui. Então, a descrição que a gente tem aqui nesse círculo de Lúcifer é mais ou menos essa aqui, que tem nessa figura. Não sei se vocês não conseguem ver aqui, né? Que é um ser, ele tem 6 asas, tá? 6 asas gigantes, um corpo meio peludo, e ele tem 3 cabeças, uma cabeça amarela, uma cabeça preta e a cabeça da frente, que é vermelha, né? E aí diz que essas 3 cabeças aqui, elas simbolizam a impotência, a ignorância e o ódio, né? E em cada cabeça, as bocas estão mastigando um homem diferente. E aqui na cabeça principal é o Judas, que traiu Jesus, e as outras 2, porque aqui nesse giro aqui do nono círculo, são os traidores dos benfeitores, aqueles que traíram aqueles que fizeram bem a eles, né? Então tá Judas aqui na cabeça principal, e aí tá Bruto e Cássio. E por que Bruto e Cássio? Porque aqui na história toda, no poema todo, Dante vai sempre misturando histórias bíblicas, histórias cristãs com mitologia grega, principalmente, né? E aí tem outras coisas também, né? Mas é principalmente isso. E aí nas outras 2 bocas é Bruto e Cássio. Esses aqui, eles traíram César, né? O imperador romano. E aí Dante entende que a autoridade do imperador romano é uma autoridade dada por Deus, então se eles estão traindo o imperador, eles também estão traindo a Deus, né? E aqui, nessa último giro aqui, os que estão no gelo não tem mais cabeça para fora, estão totalmente imersos no gelo. E aí vai acontecer uma coisa muito, assim, esdrúxula, né, gente? Que eu fiquei assim, cara, Virgílio vai pegar, vai botar Dante nas costas, vai subir no Lúcifer, na barriga do Lúcifer, no tórax do Lúcifer, e vai começar a escalar para baixo o Lúcifer. E aí quando ele chega no meio da barriga, ele inverte e começa a escalar de novo e sai no outro hemisfério. Aqui, gente, é o seguinte, né? Vocês já devem ter visto isso. Nessa época aqui, o entendimento que tinha 2 hemisférios. Hemisfério boreal, que era o hemisfério de cima, né, do planeta, que é onde tinha a terra seca e onde era habitado. E o Império Austral, que é o hemisfério de baixo, que é onde só tinha água. E nesse Império Austral é onde fica o purgatório. Porque, né, Lúcifer foi jogado do céu, caiu na terra, fez aquele buracão que faz os 9 círculos aqui. E aí, desse buraco aqui, a terra que saiu desse buraco saiu pelo outro lado e fez meu esqueminha aqui agora, né, do monte do purgatório, entendeu? Saiu lá do outro lado do planeta, né? E aí agora é assim, quando eles saíram do corpo de Lúcifer, tinha uma caverna lá, eles entraram para essa caverna, subiram nessa caverna, aí chegaram aqui nesta praia,
que é a praia do Monte do Purgatório. E agora a gente tá no Purgatório, né? Então a gente chega na praia, a primeira pessoa que eles vão dar de cara aqui é o porteiro aqui do Purgatório, que é esse Catão de Útica, né? Que foi um grande legislador de Roma e uma pessoa que a vida inteira, enquanto estava vivo, zelou pelas leis morais, né? E agora ele está zelando aqui pelo purgatório, vamos dizer assim, pelo que é espiritual, né? E aí eles estão lá vendo, porque aqui a gente vai ter a praia, a gente vai ter uma grande subida, que é onde vai ter o portão do purgatório, e aí a gente vai ter os círculos do purgatório, né? E aí eles não sabem o caminho, né? Aqui tá marcado direitinho o caminho, mas eles não sabem que caminho que eles pegam para chegar lá no portão. Quando eles estão lá na praia, vai chegar aí um barquinho. E aí esse barquinho aqui, gente, vem... uma coisa interessante, né? No inferno, eles começaram a viagem de noite, né? Porque escuridão, inferno. Aqui, eles vão começar essa viagem deles de dia, né? O que quer dizer esse negócio, essa coisa de começar a viagem de dia? Quer dizer que é um renascimento, que é um novo começo, né? É esperança, né? E o que mais? Chegou o barquinho aqui. Esse barquinho chega sendo conduzido por um anjo. É engraçado que o barquinho não usa remo, as próprias asas do anjo funcionam o barquinho. E esse barquinho aqui traz o pessoal que ele pegou lá no Rio Tibre, que é um rio da Itália, que é onde se reúne o pessoal que vai embarcar para ir para o purgatório, né? Então ele chegou aqui e aí saiu desse barquinho um conhecido do Dante, que é o Casella, né? É um músico conhecido do Dante, um bardo, né? E aí, cara, é muito engraçada essa cena aqui. Depois de ter rido a beça com a cena dos diabos lá, eu ri muito com essa cena, porque assim, o Dante esquece o que ele tá fazendo ali. Casella, meu amigo, como é que tá? Tudo bem? Papapá. E Casella começa a bater papo com ele, parece que não tá. Sabe, gente? A gente percebe uma diferença muito grande de todo o clima pesado do inferno. Vocês perceberam isso também? Comentem aí pra mim o que vocês acharam. Eu percebi uma diferença muito grande desse clima pesado do inferno. E agora eles saíram desse outro lado, o clima tá mais leve, né? Eles já não estão tão tensos assim, já não estão tão preocupados. Eles estão fazendo as coisas mais devagar, eles estão mais relaxados. Tanto é que a história, o poema, ele vai se desenvolvendo de uma forma mais lenta. Não é aquele fluxo de ação assim, uma coisa acontecendo atrás da outra, né? E aí, cara, e aí, Casella, pô, mas cara, canta aí pra mim, quanto tempo eu não vejo você cantar. E aí o Casella começa a cantar, e o pessoal todo encantado, o pessoal do barco, o vídeo, todo mundo encantado lá, e pronto, né, gente? Parou ali a fila, né, no purgatório. Aí o Catão vem, ó, qual é, galera? Bora, dando peça, eu não estou aqui, não ficar aqui cantando não, vambora. Vamos procurar aí seus círculos aí do purgatório, vamos cuidar da vida. E aí o Catão estraga prazeres, né? Manda eles pro caminho dele. E aí, nesse momento aqui acontece uma coisa muito interessante que eu achei, e foi um dos que mais me chamou a atenção, né? O versinho que mais chamou a atenção aqui, porque de repente no inferno tava tudo escuro, né? E aí agora isso é no sol, e de repente Dante se tocou que Virgílio, que ele só tinha a sombra dele, que Virgílio não tinha sombra. E de repente, pela primeira vez, ele se sentiu sozinho, desde que começou essa viagem, né? E aí ele foi falar com o Virgílio, e o Virgílio falou, não, cara, nada disso, é porque eu não tô vivo, né? Eu não tenho sombra, você tá aqui em corpo físico, eu não tô. Mas você tem que aprender a confiar em Deus, a confiar no poder dele, na sabedoria dele. E aí Virgílio fala um verso assim na versão da editora 34, que é assim, louco é quem crê que a nossa inteligência acompanhar possa a infinito via, que três pessoas abriga numa essência, né? Louco é quem crê que a nossa inteligência acompanhar possa a infinita via, que três pessoas abriga numa essência. Tipo assim, Deus é muito grande, né? Como é que a gente pode querer compreender, né, as coisas de Deus? Eu acho essa versinho muito, muito lindo, né? E aí eles cruzam com Manfredo II. Manfredo II é filho daquele terrorista lá, o Frederico II, rei da Sicília, né?
E aí perguntam lá, pede informação, e aí Manfred, ó, por aqui. Vocês vão por aqui, eles começam a subir. Mas isso aqui, eles ainda estão nesse antipurgatório. Aqui, as pessoas que estão aqui, elas circulam livres, tá? E quem tá nesse antipurgatório? Esse antipurgatório está os que se arrependeram tardiamente, tipo assim, no último momento, nos 49 do segundo tempo, né? Tá os excomungados, está os indolentes, quer dizer, preguiçosos, e está os negligentes, quer dizer, principalmente os líderes negligentes, né? Que não cuidaram do seu povo, né? E aí tá, e aí eles começam aí a subida. Dante tá, depois daquela ponte lá do inferno lá, ele agora também tá exausto dessa subida, tá super cansado. E aí eles encontram Sordello. Sordello é um conterrâneo de Virgílio, de Mantua. E aí ele fica tão feliz de encontrar Virgílio, começa a bater papo. E Sordello era um trovador também. Era um famoso trovador italiano na época, né? E fazia muitos cantos políticos e tudo. Inclusive, esse canto aqui, que está essa parte aqui deles encontrarem o Sordello, que eles começaram a subir, o canto 6, né, do Purgatório, é um canto que é basicamente um canto político, né? Aí o Dante vai falar de diferentes situações políticas, diferentes cidades, é um canto político. Eu não me prendi muito a ele não, porque não ia ter como eu entender toda aquela situação política. Quando você lê a biografia do Dante, que eu deixei o link aqui no primeiro vídeo de introdução que eu li, você entende melhor toda essa situação política aí, né? Mas eu achei que aqui não valia a pena eu ficar me prendendo a isso, né? E aí eles estão indo, conversando com o Dante e tudo, e já tá anoitecendo. E aí o Sordello fala assim pra eles: ô, pessoal, vamos parar aqui, dá pra dormir aqui, vamos parar aqui, vamos descansar aqui, amanhã vocês continuam. E aí o Virgílio pergunta: ué, mas por que? A gente não pode continuar de noite? Ele falou assim: aqui você pode fazer o que você quiser, mas não é legal você prosseguir na escuridão, né? E aí, pelo que eu li aí nos comentários, a simbologia disso é o seguinte: a alma não pode progredir em seu aperfeiçoamento sem a luz da graça divina, né? Então ele precisa da luz de Deus para poder saber o caminho que ele vai seguir. E aí a gente entra no canto 8, né, do Purgatório, que também é uma visão bonita. Aí o Sordello leva ele para junto de outras almas assim que estão agrupadas, e assim, tá entardecendo, tá aquele final de tarde, aquelas cores bonitas assim, e eles começam a cantar um canto a Deus, acho que é um canto de gratidão a Deus. E aí aparecem dois anjos, assim, chegam dois anjos com as espadas assim, flamejantes, cruzadas, que eles descobrem que é para proteger eles de uma serpente que vai aparecer quando anoitecer, né? E a simbologia disso, pelo que eu entendi, é a derrota das tentações. Quem está ali no purgatório precisou vencer as tentações para conseguir chegar ali. E esse canto tem uns versos muito bonitos aí dessa cena, né? E aí Dante encontra aí nesse momento Nino Visconde. Esse Nino Visconde, ele não conhecia pessoalmente, mas era um juiz, ele conhecia muita família, era um guelfo, que nem ele. Era um juiz muito justo, muito, né, com moral e tudo na época dele. O Dante tinha muita admiração por ele, e aí ele ficou conversando aí com esse Nino. E eu pulei em algum lugar um Belacqua. O Belacqua, ele também... Deixa eu ver onde é que eu pulei o Belacqua. Belacqua também está nesse antipurgatório. Ele também é amigo... Vamos ver aqui... Casella, a gente falou do canto. Aí o Manfredo apareceu. Ah, sim... Depois do Manfredo, que o Manfredo fala o caminho por aqui, eles cruzam com Belacqua. Esse Belacqua, ele era o que, gente? Era um conhecido também, né, do Dante, da mesma região. E ele tá ali com o pessoal dos preguiçosos, né, dos indolentes. Bom, e aí Belacqua, Sordello, aí eles vão lá
para dormir junto com a galera, cantando as espadas. Aí o Dante encontra o juiz. E é uma coisa interessante da gente observar aqui, desde o momento que eles chegam no purgatório, é que várias almas vêm falar com ele pedindo para quando o Dante voltar para a Terra, para procurar os parentes, os amigos dele, e pedindo orações, porque aqui não tem assim, eles já sabem que uma hora eles vão pagar a pena deles, eles estão ali para pagar a pena, para aprender, né? O orgulhoso aprender a ser humilde, o fulano aprender a ser o oposto, então assim, se as pessoas, os vivos, orarem pelas almas deles que estão aí no purgatório, o tempo que eles têm que cumprir ali no purgatório é menor, eles vão conseguir chegar no paraíso mais rápido. Porque, por exemplo, os arrependidos tardiamente, o tempo deles no purgatório é 30 vezes o tempo de vida pagã que eles tiveram, de vida sem fé. Os indolentes, o tempo que eles têm que pagar o purgatório é igual ao tempo que eles estiveram vivos, né? E por aí vai. E aí, para diminuir essa pena, se os amigos, os parentes orarem por eles, eles conseguem cumprir essa pena mais rápido. Então muita gente vem falar com eles para pedir isso aí, né? E aí o Dante adormece, né? E aí quando ele acorda, ele já tá na porta do purgatório, no portão do purgatório, tem um anjão lá. E aí ele pergunta pra Virgílio, o que aconteceu? Ele falou assim, não, a Luzia, que eu acredito que seja Santa Luzia, trouxe você. E aí eles estão lá na porta do purgatório, eles precisam subir 3 degraus, né, para chegar no portão. E esses 3 degraus aqui, a simbologia deles é 3 partes do sacramento da confissão: contrição, confissão e boas obras. E aí o anjo pega a espada e marca 7 pés na testa do do Dante. E ele fala que esses 7 pés são os 7 pecados capitais, que conforme ele for subindo aí nesses terraços, nesses círculos, que esses pés vão se apagar. Tem alguma coisa a ver com mergulhar no rio também, mas a gente ainda não chegou nessa parte, tá? E aí o anjo vai, uma chave de ouro, uma chave de prata, e abre o portão. Qual o simbolismo aí atrás da chave de ouro? A chave de ouro é a autoridade para perdoar pecados, e a chave de prata é a sabedoria para julgar os pecados, tá? E aí eles chegam no primeiro terraço, que é o terraço dos orgulhosos, né? E aí a primeira coisa que eles veem é uma representação, né? 3 representações, na verdade, de humildade. A primeira anunciação, né, do anjo dizendo que a Maria estava grávida, papapá, e a humildade da Maria, né, em receber essa notícia. A segunda é Davi levando a arca, né, nu, pelado, um rei de Israel, nu, pelado, rei de Judá, né, rei pelado dançando, na humildade de adoração a Deus. E aí, como ele sempre mistura fé cristã, mídia, com mitologia grega, a gente vai ter aí imperador com história grega, né? O imperador romano Trajano, que está assim num movimento o imperador romano, né? Ele está num movimento de ir com o exército dele para algum lugar, fazer alguma coisa, e aí uma viúva pede uma ajuda dele para ele resolver uma situação. Ele fala, não, mas eu estou ocupado. Você, não, mas o senhor precisa resolver isso agora. E ele larga o que ele está fazendo, ele para tudo que ele está fazendo, o exército dele, e vai ajudar essa senhora viúva, e é um exemplo de humildade também, né? E esses orgulhosos aqui, pelo que eu entendi aqui nesse primeiro círculo, esses orgulhosos, eles carregam blocos de pedra. E aí a gente tem o canto 11, que foi o último canto aí dessa nossa meta, que ele vai trazer uma versão diferente, mas muito bonita do Pai Nosso, que eu achei muito linda também, nas 2 versões. E é isso, pessoal. O que eu achei aí? Eu gostei bastante. Esse último círculo aí do inferno, o 8º círculo, né? Tinha bastante coisa, né? Como eu falei assim, nossa, eu não sabia que tinha tanta forma de você lesar o seu próximo, né? E foi interessante aprender e ver as coisas ali. É interessante também, como sempre, Dante, né? Para Dante era importante popularizar o poema dele, né? E uma das formas que eu percebo que ele usa muito para isso, além dele ter usado a língua vulgar, né, da região dele, em vez do latim, ele está sempre chamando o leitor para dentro do poema. E vira e mexe no meio do poema assim, mas leitor, olha só isso, leitor, olha o que me aconteceu. Ih, leitor, olha só,
sabe? Ele tá sempre trazendo o leitor para interagir junto com ele dentro do poema, sabe? Então eu acho isso muito bacana do Dante, né? Ele não tá sozinho nessa, a gente tá fazendo essa viagem junto com ele, né? E lógico, ele tá sempre botando os desafetos políticos dele aqui no meio da história, né? E cara, como esse homem tinha conhecimento de mundo, de política, de história, de ciência, né? Como ele tinha conhecimento de tudo para conseguir montar, né? Toda essa estrutura, toda essa história, todo esse enredo, toda essa trama. Cada dia mais impressionada aí com o nosso Dante. E como outra coisa que eu observei, que eu já comentei também, eu achei que assim, entrou no purgatório, a história já entrou no purgatório, não, entrou ali, chegou na praia do purgatório, né? Chegou nesse outro hemisfério, a história começou a ter um ritmo mais lento, diminuiu um pouco o ritmo, né? Então eu tive que focar mais, como eu já disse pra vocês, eu tô lendo em voz alta, eu tive que focar mais pra não me distrair, porque senão às vezes me desprendi um pouco da história. Mas eu acho que agora eles chegaram no primeiro círculo, agora que eles estão nesses terraços, nesses círculos do purgatório indo pra cima na direção do paraíso, eu acho que a coisa vai ganhar um outro ritmo, a trama, né? E é isso, gente. Nosso próximo bate-papo aí no dia 30 de outubro, a gente vai estar lendo do purgatório do canto 12 até o paraíso, o canto 2. Dia 30 de outubro a gente vai estar conversando sobre isso. Contem pra mim aqui nos comentários, por favor, como é que anda a leitura de vocês, o que é que vocês estão achando, o que é que vocês acharam de curiosidade, o que é que vocês acharam interessante, o que é que vocês estão aprendendo. Vamos trocar ideia, gente. A ideia de fazer essa leitura compartilhada é pra gente trocar ideia, né? Contem aí pra mim como é que tá a leitura de vocês, se vocês estão gostando das edições que vocês escolheram, das versões, prosa, poesia, comentada, sem comentário. Contem aí pra mim como é que tá indo essa leitura de vocês, tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.